Estamos aqui com o vereador Preto dos Cabanas, pelo qual recebo com o maior prazer, até mesmo para falar como líder de governo. Agora é ele que representa o governo de Juliano Duarte. É um prazer, Preto, receber você aqui na TV Ponto Final. Bom dia a todos, que estão nos assistindo. É um prazer, Rômulo, estar aqui também, tendo essa oportunidade mais uma vez de estar aí esclarecendo, trazendo a informação verdadeira para a população. Ótimo. Não vou entrar muito em detalhes, que nós já falamos isso por várias vezes. Até então, vereador, não vou dizer que era até então de oposição ao prefeito Juliano, quando ele era até então prefeito e vereador. Mas eu te pergunto, como você está achando hoje a sua pessoa sendo o líder do vereador Juliano Duarte? Ô, Rômulo, primeiramente, às vezes tem muitas informações que rodam em relação ao trabalho que a gente iniciou no ano 2021, que era fazendo um trabalho de fiscalização, que sempre foi feito, que não impede de a gente estar fazendo, que é o nosso papel como vereador. E em nenhum momento o prefeito Juliano chamou para a gente omitir qualquer coisa que seja do governo. Pelo contrário, a gente vai desenvolver nosso trabalho, que é fiscalizar. A gente vai estar fiscalizando, só que numa função diferente, porque a gente entende que no diálogo a gente tem muito mais a agregar e desenvolver para a nossa cidade. Então, assim, eu estou muito tranquilo em relação a isso. Nunca tive nenhum problema assim falar de pessoal, era questão de ideias políticas e divergência política, até do início de um mandato, até conversando com o próprio Juliano, em certo momento, ele, nessa construção da federação, na época da campanha, o Juliano até me falava sobre isso. Olha, no meu primeiro mandato eu tive isso também, até a gente entender como funciona, e às vezes a gente chega com ímpeto e a gente vai entender que o diálogo, a construção é o melhor caminho. Então, assim, hoje a gente entende que nessa posição a gente tem muito mais a agregar para a nossa cidade. A gente sabe que é um trabalho árduo, porque é o início de um trabalho. A gente sabe que vai ter muitas discussões, vai ter muito trabalho junto ao prefeito, junto à Câmara, porque o trabalho do líder não é simplesmente defender o governo na Câmara. O trabalho da liderança ali é estar junto com os companheiros, fazer essa interlocução população município e também a Câmara Municipal, o município. Então, assim, às vezes as pessoas entendem assim, não, mas a líder está... Não, a gente está junto, sim, por uma Mariana melhor. Eu digo isso, que hoje eu estou junto para caminhar com o Juliano. Por mais que é o início de mandato, por mais que tenha algumas dificuldades, a gente entende que a gente tem muito a agregar para que possa ser ajustado isso e que o governo seja feito um excelente governo para a cidade de Mariana. Com tudo isso que você está falando, como você se sente, como está sendo a receptividade disso tudo, não só da parte do grupo de Juliano, como da população de Mariana e também dos vereadores, que até então tinha outros candidatos a ser líder, até mesmo da base, e você foi o escolhido. Na verdade, eu me sinto muito tranquilo, porque, como eu falei, é muito cedo, Rômulo? Tem aqueles comentários, às vezes, negativos. Olha, você teve contra, que é natural. Mas política é isso, igual eu falei, o diálogo e ajustar. E tem aquelas pessoas que entendem, pô, que bacana, hoje você está aqui do lado para, no lugar simplesmente de apontar, que as críticas vão continuar, ué. Pô, você acha que eu tiver alguma coisa que não estiver legal no governo? Meu papel é exatamente esse, é de contribuir. Como é que a gente contribui? É questionar. Eu vou questionar, inclusive, o próprio prefeito. Peraí, eu sou parceiro, se eu sou seu parceiro, Rômulo, eu vou te ajudar te questionando. Rômulo, isso aqui não está legal, vamos corrigir isso. Eu entendo que o diálogo, dessa forma, eu tenho muito a contribuir. Mas a gente hoje está na mesma caminhada, por isso que eu vejo com muita tranquilidade que estou muito tranquilo, como eu me sinto tranquilo, que a gente sabe que vai ter comentário, tanto positivo quanto negativo, mas eu entendo que na hora que as pessoas entenderem, os comentários vai ser mais positivo que negativo. Eu iria até falar no programa, mas deixei para questionar aqui com o líder de governo. Qual que é a sua avaliação da postura do vereador Marcelo Macedo, que na segunda-feira passada se alterou, inclusive com o presidente da Câmara, falando que está sendo cerceado do seu direito de cobrar e questionar, onde que você fez o seu pronunciamento, como presidente da Câmara também o fez, que estaria nada mais cobrando do limite de tempo que ele tem para falar em plenário, que é de igualdade para todos os vereadores em 5 minutos, que ele estaria ultrapassando e que os próprios vereadores estavam cobrando disso. Ô, Rômulo,
Para ficar bem entendido, né, primeiramente, respeito muito o trabalho do vereador Marcelo. Nós tem uma experiência enorme na Câmara, 6 mandatos, agora foi para o 7º mandato. A gente trabalhou junto, eu aprendi muito com ele nesse primeiro mandato, da experiência que ele tem na Câmara, mas a gente tem que ter regras. Eu falo assim, olha, independente que seja primeiro mandato, que seja 7 mandatos, a gente tem que cumprir as regras. Eu tive conversando, inclusive, com ele mesmo, batendo um papo assim de bastidores. Eu falei, olha, eu acho que tem que ser igualdade, que às vezes um colega ele não reclama na frente do companheiro, olha, você está excedendo, às vezes, ainda mais quem chega agora com um vereador de 7 mandatos, às vezes vai falar assim, olha, vai falar comigo, vai falar com outro companheiro, mas não vai chegar e questionar diretamente. Mas realmente os colegas têm reclamado, pô, mas a reunião o tempo inteiro, a gente não tem nem tanta oportunidade de falar, porque o tempo inteiro fica discorrendo o mesmo assunto, essas questões eu estou falando dos bastidores. E eu comentando com o próprio Marcelo, falei, olha, eu acho que a gente tem que ter uma organização, é o início do trabalho também do presidente. Eu falei, olha, eu acho que se tem no regimental 5 minutos, seja 5 minutos, mas 5 minutos para todo mundo, para quem está defendendo. Para quem está acusando, para quem está elogiando. Durante o período ali, ele pode falar o que ele entender. Se ele quer criticar, se ele quer falar, quem quer defender, que defenda, mas que respeite as regras. O que eu falei? Ó, deu 5 minutos, uma sugestão minha ao presidente, deu 5 minutos, apitou lá, já avisa, olha, 30 segundos para concluir. Isso é feito lá no STF, isso qualquer é feito lugar, no TRE, qualquer lugar. São regras. Eu acho que passou os 30 segundos, dependendo de quem seja, ou eu falando, ou desliga. Desliga o microfone. Não é ficar questionando, aquele embate no plenário é ruim. Desligou o microfone, é só simplesmente falar o seguinte, encerrar tempo regimental, vamos dar continuidade da reunião no projeto tal ou no assunto tal, para que isso seja respeitado de forma isonômica, com igualdade a todos, porque eu acho que tem que ser dessa forma. Então, eu vou questionar o Marcelo que ele está fazendo errado. Não, ele está fazendo o papel dele. Cabe a quem, né, o presidente, cabe a quem está à frente de organizar e colocar de forma igual para todos. Ele está desenvolvendo o papel dele. Cabe a quem aceite ou não. Ô Marcelo, então está explicado, você tem o direito de falar e cobrar o que quiser, mas se limite aos 5 minutos, que é o direito de vereador, respeitando a todos. Eu falei isso no programa ontem, que quem estará assistindo a reunião de Câmara não quer ver esse bate-boca, não. Realmente estão faltando respeito com a população de Mariana. Mas vamos falar aqui de um outro assunto mais importante, que eu vi as suas considerações na Câmara na segunda-feira, me chamou muita atenção. Vamos falar sobre a Samarco Mineração. Na reunião de segunda-feira, Preto dos Cabanas, você fez duras críticas e acusação a Samarco. Nós temos aí vítima desse desastre ambiental da Samarco, onde aí mais de 20 mil pessoas esperam ansiosos em receber uma singela indenização na faixa mais ou menos aí de R$35 mil. Acho que é do PID, né? PID. E você deixou claro isso aí, que nem 10% possa vir receber por causa de uma mudança de uma palavra num documento que já estava expedido. Eu gostaria que você explicasse para a Mariana aí, porque na verdade você está alegando aí que a Samarco está colocando a população de Mariana como criminosa. Rômulo, é até bom a gente esclarecer isso, e é exatamente isso aí que foi colocado. Fiz os questionamentos, inclusive tem um requerimento chamando a Samarco para vir esclarecer isso na Câmara. Eu acho que é um tapa na cara da população o que está acontecendo. Inicialmente estava lá o status de indícios de irregularidades quando veio o perito para fazer a apuração sobre o lastro dos documentos. Em nenhum momento o perito declarou que houve fraude. A palavra fraude, em nenhum momento, ele nem eximiu que não teria, mas também ele não afirmou. E a Samarco, por conta dela, de forma unilateral, mudou lá o status, colocando fraude a partir do momento que assinou a repactuação, e o único impedimento de pagar o PID é se houver fraude. Então, é um sistema que só a Samarco tem acesso, nem judiciário ninguém tem acesso, e ela fez isso por conta dela para negar essa indenização no valor de R$35 mil. E pior, né, está criando expectativa na população. Quando a pessoa entra lá com o CPF, coloca lá que como se estivesse apto. Esse que é o problema maior. Só cortando aqui duas coisas que você está falando aí. Primeiro, o documento que consta que a pessoa está apto a receber. E a outra que você está falando, que está me chamando a atenção, no caso, então, ela trocou uma palavra num documento que foi assinado pelo perito. Isso é crime. Mas, na verdade, isso é no status. Ou seja,
documento. Se o status, ele Pois mudou lá mas no o estado do documento sistema... é do perito. Como é que ela mudou? Ela pode mudar num documento feito por ela. Ela não poderia, mas ela a não- Samarco ela não acha que tem pode poder tudo. pra isso. Ela não poderia, mas ela acha que pode tudo com a população maranhense. Inclusive, colocar como que é fraude, né? A ela colocar, ela está chamando a população de criminosa. E quem cometeu o crime, o maior crime ambiental, social, econômico, quando tirou vidas de marianenses, foi a Samarco. Então, a criminosa aqui não é a população marianense, é a Samarco, que nós hoje pagamos... Romo, até hoje a população paga por tudo. Nós temos problema na educação hoje. Você não consegue creche, é impacto. Aí tem uma repactuação aí no valor de... estão falando assim, mas não assinou um acordo de 1,2 bilhão. 1,2 bilhão não representa nem a perda do Cefem que Mariana teve naquele período. E o desastre que nós tivemos, o problema econômico, social, como eu falei. Hoje o mercado imobiliário em Mariana, hoje quem está pagando é marianense, somos todos atingidos. Por que não fez com Brumadinho? Onde lá todos foram indenizados. E aí Mariana fica aí tentando aí aquela questão do novel, aí uns já receberam, e com o mesmo documento agora falar que agora é fraude. Eu acho assim, quando a Samarco precisou demonstrar números na corte inglesa para falar assim, olha, eu estou fazendo meu papel, eu estou indenizando, eles fizeram só para isso. Eles em nenhum momento eles estão preocupados com a população marianense. Olha, ano passado nós discutimos o projeto a longo prazo da Samarco. Nós íamos aí apresentações, nós vimos mostrando a importância da Samarco, a retomada de trabalho. Eu vejo mais impacto negativo da forma que é trabalhado hoje na nossa cidade do que impacto positivo. Precisamos da mineração? Precisamos. Mas de forma irresponsável a gente vai ver impacto lá na frente. Como hoje a população mesmo tem sofrido, principalmente a classe mais baixa, né, que eu falo assim, os assalariados, que hoje, como que um assalariado hoje dentro de Mariana paga um aluguel com esse mercado inflacionário do jeito que está? Qual a opção que elas têm? Mais um problema social que foi construído na cidade, que hoje nós temos várias ocupações. Por quê? Porque a mineração, da forma que está fazendo, está empurrando a população para esses locais, porque, olha, como que eu vou tratar da minha família e pagar um aluguel dentro da cidade de Mariana? Então, todos esses impactos são causados pela mineração. E aí, agora, na hora de falar assim, olha, eu vou reparar um pouco aqui, que isso aí não é nada também, né? Pelo que aconteceu em Mariana. Falar em 35 mil reais não é nada. E mesmo assim, pelos míseros 35 mil reais, a população criando expectativa, fala assim, olha, pelo menos eu vou ter algo aqui para me ajudar nesse momento desse sufoco. E aí vem isso aí agora, que a Samarco comete esse crime, que para mim é um crime. Uai, você falar que ela alterou um documento do perito é crime e grave. E outra coisa que eu quero que você aproveite e responda, que eu também acho grave, está colocando mais de 20 mil pessoas, a população de Mariana, como fraudulenta, como criminosa? Ela está revertendo o caso no seu ponto de vista? Na verdade, Rômulo, ela não altera o documento do perito. A decisão que ficou lá comprovada é o seguinte, que quem é da decisão final seria o perito. E o perito ele não conclui lá como fraude. Ele coloca lá que não foi possível comprovar a questão do lastro, essas coisas, mas ele não aponta lá, houve fraude. E o único impedimento, para ficar bem claro, lá na repactuação, de não pagar, é a fraude. O que é que a Samarco fez para não pagar? Alterou dentro do sistema dela para indeferir os pedidos. Ou seja, ela não alterou o documento do perito. Ela concluiu, ela julgou, ela fez o papel de juiz agora, porque a Samarco, ela causou tudo. Agora se tornou juiz também. De ir lá e falar assim, não, eu entendi que é fraude, vou mudar no meu sistema aqui que é fraude e não vamos pagar ninguém. E resumindo com isso, a população de Mariana, esses mais de 20 mil cidadãos vítimas da tragédia, não vai receber os 35 mil reais. A gente calcula, Rômulo, assim, nas conversas, que entende que no máximo que vai receber uns 10%. Ou seja, aí você colocar aí mais de 18 mil pessoas de 20 mil não vai receber nessa forma que está acontecendo. Aí eu falo, gente, a população tem que acordar pelo que está acontecendo na cidade. Se precisar, vamos parar. Eu acho que tem que fazer desse jeito, precisar... Vamos parar, peraí, essa marca está aqui operando na nossa cidade, dá um tapa na cara na população desse jeito, vamos dar um tapa também, vamos fazer a nossa parte, vamos para cima, eu penso dessa forma. Eu sou do diálogo, como eu falei no início, Romulo. Se sentar para falar assim, vamos discutir, vamos resolver o problema da população, a gente está para isso, mas na sacanagem, fazendo da forma que... Porque para mim isso é simplesmente sacanagem com a população, e não é de agora não, é o que vem acontecendo ao longo desse processo de reparação dos atingidos. Então, assim, a população ela não foi reparada da forma que deveria. Até Brumadinho, que ocorreu depois,
lá foi muito melhor do que o que aconteceu aqui em relação ao Novel, em relação à Fundação Renova. Então, e aí eu falo, qual foi o maior crime ambiental? É Mariana. A cidade da lama é Mariana. Mas o maior impacto foi Mariana. O impacto, como eu falei, social, econômico, tudo está acontecendo aqui dentro. As mortes foram aqui. Aí você chega lá na repactuação, 4% vai ficar para os municípios de 170 bilhões, vai ficar 4% para os municípios, para 49 municípios, Mariana fica com 1 bilhão de 170 bilhões. Peraí, que acordo é esse? E ainda não paga 35 mil reais para a população que não recebeu nada. É um absurdo total isso, viu, Romulo? A gente fala com uma certa indignação, assim, a gente vai falando, mas vai subindo aquela coisa assim de indignação, de injustiça, de tudo que você possa imaginar. É melhor nem falar as palavras que eu penso. Com isso, vocês pretendem fazer algum manifesto, pelo que eu estou ouvindo falar, dessas 20 mil pessoas que vai levantar isso aí? A Câmara pretende fazer manifesto, ou se precisar até parar a produção da Samarco? Romulo, o que precisar ser feito dentro da legalidade, a gente vai fazer. Já protocolamos também via deputado na Assembleia. Fiquei sabendo que você está para ir para a Assembleia. Vamos para a Assembleia Legislativa. O que precisar ser feito dentro da cidade, nós vamos fazer. É lógico, de forma organizada, de forma ordeira, e vamos questionar. A gente quer uma resposta da Samarco de forma justa, e não da injustiça que está sendo cometida. Então, falar assim, olha, nós já vamos parar? Não estou falando que nós vamos ali sair para a rua e vamos parar, não. Mas se for necessário, a gente vai fazer o que for preciso. E se for preciso também parar, eu acho que a população tem que acordar. E a gente tem que transmitir a verdade para a população. E não ficar criando expectativa quando a pessoa entra lá no PID, olha, está apto. Mas eu quero deixar o recado aqui, eu quero deixar esclarecido para a população. Não significa quando você está apto lá... Que vai receber. 90% dessas pessoas não vão receber. Eu estou deixando aqui bem claro, 90%. Um número básico, eu não tenho como afirmar. Mais ou menos 90%, pela forma que aconteceu no sistema hoje, não vai receber. Não adianta você achar que está apto lá, que não vai receber. Então a população já tem que ficar esclarecida disso e de começar a se movimentar e cobrar essa marca, porque eu acho mais um absurdo, mais um tapa na cara da população. Nós vamos procurar saber da Samarco sobre todo esse episódio e que fique todos já informados, principalmente vocês, cidadãos marianenses, que é o que a gente mais ouve hoje, Preto, no dia a dia na rua, é as pessoas contando em receber esses 35 mil, que embora pouco, mas ajuda e muito, né, aos cidadãos marianenses. Embora que pouco... fique claro isso aí, que enquanto que isso não se resolva, ou que a Samarco não dê os seus esclarecimentos sobre esse fato, podem realmente estar certo de que não vão receber. Pode estar certo. Igual você falou aí nesse caso, o Romulo, o comércio local, o quanto é importante esses 35 mil para 20 mil pessoas. Com certeza. Né, que vai gerar dentro da cidade de Mariana, é um pequeno... Com certeza. Como se diz, é uma reparação mínima, mas já é positiva para o comércio local, que foi tão atingido após o ano 2015, o rompimento da barragem. Então, assim, eu acho que a Samarco ela tem que analisar isso com carinho, entender qual que é a importância de Mariana para ela, quantas riquezas que ela já levou de Mariana, para ficar aí e falar assim, agora eu vou falar que isso é de linguagem popular, isso é de pinga para a Samarco. Na linguagem popular, que a gente gosta de falar isso para a população entender. Praticamente quase 1 milhão aí que vai estar movimentando a cidade, né? Isso. Então, assim, é 1 bilhão, né? Mais ou menos. 35 vezes 20 mil? Tem que fazer o cálculo. Eu não fiz esse cálculo. Não chega também esse valor que eu falei, não. Bem longe disso. Mas eu entendo que vai movimentar bem o comércio de Mariana. E entendo que as pessoas já criaram essa expectativa. Eu acho que é, mais uma vez, frustrar a população, que vem sendo tantas vezes frustrada, desacreditada da Samarco. E eu acho que é um momento de ela tentar rever isso, do que está acontecendo, e dar uma resposta à população. A minha parte vai ser cobrar essa resposta. Onde precisar de ir. E chamar a mídia, Romulo, chamar aí o Jornal Ponto Final, chamar... Toda a mídia, toda a participação é muito importante, associação comercial, entidades, enfim. Eu acho que é um assunto de interesse de todos nós, e é o direito de todos nós também cobrar isso da Samarco, e esperamos que ela possa realmente trazer boas notícias para a Mariana. Eu queria que você fizesse as suas considerações finais, pelo qual eu agradeço a sua vinda aqui, trazendo essa má notícia. Mas eu peço a você as suas considerações. A má notícia, mas necessária para que a população fique informada. Ô, Romulo, gostaria de agradecer mais uma vez o espaço, né?
dizer que estou aberto aí para o diálogo, né? Hoje a gente está na posição de líder de governo, mas a função de liderança é trabalhar, né? Independente, a gente não é mais que ninguém, pelo contrário, a gente é cada vez mais cobrado, e eu gosto dessa posição onde a gente é cobrado para a gente apresentar mais resultado. Eu falo não só na política, como em qualquer outra repartição que eu já trabalhei, eu sempre gostei de estar ali, né, buscando, estar trabalhando e gerando resultados. E nessa posição que eu estou hoje é para tentar trazer e gerar um resultado do diálogo, de trazer melhorias para a nossa cidade, um entendimento do poder público, do poder privado, junto ao poder público, da Câmara, tentar essa articulação para que a gente veja uma população, vamos dizer assim, mais satisfeita com a gestão pública. Eu acho que o maior objetivo, e não só objetivo, acho que é o maior desafio a gente conseguir, que a gente sabe que não é fácil hoje na situação, principalmente financeira, que o município se encontra nesse momento. Né? Então, em relação a isso, né, queria fazer novamente esse agradecimento, deixar aberto aí para a população qualquer questionamento. Estou à disposição do Jornal Ponto Final, qualquer mídia que seja aí, para esclarecer os fatos. Ok, líder de governo de Juliano Duarte, eu agradeço aqui a sua presença. Vamos questionar a Samarco, vamos mandar inclusive essa entrevista. Esperamos que ela nos retorne com boas notícias. No mais, eu agradeço a sua presença. Podendo voltar a qualquer momento com mais informações sobre este fato, aqui quem fala é Rômulo Passos, do Jornal e TV Ponto Final.